Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 4. As Boas Novas do Apocalipse. Primeira parte. Nesta lição, aprenderemos que Cristo é o nosso único Salvador, único e suficiente mediador entre nós e o Pai. Alguns filmes, da mesma forma que muitos livros e artigos, parecem ter sido preparados para fazer-nos sentir que Apocalipse é sinônimo de terror ou de catástrofe. Entretanto, o estudo do Apocalipse enche de esperança o coração do crente em Cristo. Assim como os 3 primeiros capítulos de Gênesis apresentam a história da criação, a queda no pecado e o paraíso perdido, os últimos 3 capítulos do Apocalipse revelam como serão destruídos Satanás e suas obras e como será o Éden restaurado. Assim, neste estudo, veremos o amor em ação no Apocalipse. Você já ouviu falar do Evangelho do Apocalipse? Embora não haja nenhum livro com esse nome, existe esta realidade. Evangelho significa boas novas, as quais se aplicam à proclamação de boas notícias salvadoras da parte de Deus. Pois bem, o Apocalipse nos revela toda a beleza do amor de Deus ao salvar o pecador. Assim como os 3 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 a 3, nos relatam como entrou o pecado no mundo, os 3 últimos capítulos do livro sagrado, Apocalipse 20, 21 e 22, nos anunciam como o pecado será desarraigado deste planeta em rebelião. Todo o resto da Santa Escritura nos revela a maneira de Deus lidar com esta tragédia horrível, o pecado. Ouça Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Podemos perceber aqui que esta mensagem especial dos últimos dias, a qual João viu através de um anjo voando pelo meio do céu, representando a Igreja fiel de Cristo, tendo o Evangelho eterno, ou seja, boas novas de que em breve Jesus voltará, boas novas de que temos no céu um Salvador e um mediador todo suficiente diante do Pai. Mas, afinal de contas, por que foi necessário que houvesse um plano de redenção ou salvação da humanidade? Ouça Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Aí está a razão de haver sido elaborado tão maravilhoso plano de resgate do ser humano, pois todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Mas, como sabemos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. As consequências do pecado não são apenas perigosas, elas são trágicas. O pecado nos separa de Deus, de acordo com Isaías 59, 1 e 2, e descarrega sobre o ser humano a fatídica condenação de morte, de acordo com Romanos 6, 23, e a destituição da glória de Deus, de acordo com Romanos 3, 23. Em outras palavras, o pecado está irremediavelmente perdido, pois já se encontra em condição de condenado ao lago de fogo e enxofre, com seu originador, seus anjos maus e também, infelizmente, com todo o ser humano que recusou tão maravilhoso plano de redenção, na pessoa de Jesus Cristo. Deus deseja que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se e aceitar o dom da graça. Cada pessoa é de importância infinita para Deus. Depois da Batalha de Bautzen, Napoleão Bonaparte escreveu:
Não perdi ninguém de importância. Que coisa terrível! Milhares de soldados haviam morrido no campo de batalha para defender-lhe a causa. Mas, como nenhum deles ostentava insígnias de alta patente, para ele não tinha importância. Não é assim para com Deus, pois cada ser humano é de suma importância, pois todos somos os seus filhos. Na passagem bíblica registrada em João, capítulo 3, verso 16, vemos o sentimento de Deus pela humanidade, onde lemos: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está, prezados, uma declaração de amor de Deus para com o ser humano. O seu amor foi de tal maneira grandioso que ele deu o seu Filho unigênito. Deus encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo e aqui viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Portanto, resta-nos agora dar uma resposta de amor a esse Deus tão grandioso e bondoso, que não poupou nem mesmo a seu Filho para nos salvar. Veio ele para ser sacrificado no altar do Gólgota, onde foi crucificado por mim e por você. E a nossa resposta de amor só pode ser uma: fidelidade a Deus sobre todas as coisas. Ouça o que diz Apocalipse 2, verso 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sim, o Senhor aguarda ansiosamente a minha e a tua resposta a este dom de graça tão maravilhoso e infinito, a morte de Jesus Cristo por mim e por você. Ser fiel é muito mais do que imaginamos. Ser fiel é estar plenamente entregue com a vida toda nas mãos do Senhor. Não pode haver restrição. Nesta fidelidade, o amor a Deus deve ser incondicional. Em todos os momentos e situações da vida, devemos amá-lo acima de tudo e de todos. Deus deu, mas não como aquele em cujo peito se põe um revólver e o despoja de tudo o que tem. Ele o fez por amor. Uma história dos dias de nossos antepassados pode ilustrar essa realidade. Durante meses, Délia estivera economizando com a esperança de comprar um bom presente de Natal para o seu esposo, João. Mas quando faltavam apenas 24 horas para o grande dia, percebeu, decepcionada, que o que ajuntara era insuficiente. O que poderia ela fazer? Foi e vendeu sua longa cabeleira, um de seus mais preciosos bens. Com o que lhe pagaram, comprou uma corrente para o relógio de ouro de João, o qual pertencera ao pai deste, e antes ainda ao seu avô, e que constituía outro bem precioso para eles. Naquela tarde, ao voltar para casa, João tirou da bolsa um pacotinho e o entregou a Délia. Ao abri-lo, contemplou, reluzente em toda a sua beleza, as presilhas que admirara por tanto tempo em uma vitrine. Ao refazer-se da tristeza que lhe veio, ao pensar que agora elas lhes seriam inúteis, pois já não tinha a longa cabeleira, correu para buscar a corrente que comprara para oferecer ao esposo. Veio então o momento de João ficar triste. Vendi o relógio, confessou ele, para comprar-lhe estas presilhas. Não há dúvida, os dois se amavam, pois cada um havia sacrificado o que mais amava para oferecer ao outro um presente que o faria feliz. Ninguém pode obrigar o Todo-Poderoso a dar contra sua vontade. Ele deu aquilo que muito amava, porque muito nos amou. Não deu dinheiro, nem um continente, nem uma galáxia. Amou-nos tanto que deu o seu Filho. E o que espera ele de nós, a fim de oferecer-nos a salvação? Ele não diz: quer salvar-se, pague o preço, pois então os pobres não se salvariam. Também não diz: trabalhe, porque os doentes e inválidos se perderiam.
E ele não diz também, se quiser salvar-se, estude, pois os que têm pouca inteligência não poderiam salvar-se. Ele diz, aceite, creia, e isso você pode fazer, pois pode crer em Cristo que, por amor, deu a vida para te salvar. Deus é amor, o amor me envolve, nesse amor a salvo estou. Sim, me envolve em toda parte, Ele é meu, feliz eu sou. Deus é puro amor, Deus é doce amor, o amor é meu, e feliz eu sou. Deus é vida, ela me envolve, nesta vida salvo estou. Sim, me envolve em toda parte, ela é minha, feliz eu sou. Deus é vida, sim, vida eterna.